Bom dia, minha gente, bem-vinda a esse devocional sobre se é pecado contar uma mentirinha para evitar um mal maior ou para não magoar alguém. Então vamos investigar hoje se o cristão pode mentir sem estar em pecado. E eu acho que você vai achar esse vídeo muito interessante. Então, gente, o que você acha? Existe mentirinha? Existe uma situação em que é lícito mentir? E também tem um assunto muito interessante, se é mentira omitir a verdade. Claro, não estou falando sobre mentira para enganar, mentira para se engrandecer, mentira para chatear alguém ou falar mal sobre alguém, uma pessoa. Não, nós estamos falando sobre uma mentirinha do nadinha. Eu vou te dar um exemplo para explicar o que eu tô falando melhor. Imagine, você tem uma amiga e essa amiga, você tá na casa dela, ela se vestiu numa blusa muito feia e horrível. Não tô falando uma blusa apertada. Tô falando uma coisa que você não gosta. Daí essa amiga sua pergunta a sua opinião. Então, você gosta da minha blusinha? Ela fala pra você. E realmente, do fundo do seu coração, você não gosta. E aí? Você tem a coragem pra falar pra ela: não gosto. Ou você acha que é mais importante preservar a autoestima dela, preservar a sua amizade com ela e não ferir ela? Você acha que seria muito melhor, mais sábio falar: sim, você tá muito bonita hoje. Eu, pessoalmente, eu não tenho coragem de falar não gosto quando não gosto. Ou, digamos assim, que é um bolo que sua amiga fez com todo orgulho, toda alegria, e ela te dá um pouco, ela fala assim: gostou do bolo? E você não gostou. Aí o que você fala? Eu jamais diria a verdade nessa situação. Porque pra mim, a minha amizade com essa minha amiga é mais importante do que falar a verdade. Eu não vou ameaçar a nossa amizade e eu não vou ofender ela. Eu quero que ela fique feliz com a vida, feliz com Deus. E eu quero ser uma testemunha feliz e alegre e positiva. Conte pra mim abaixo o que você faria nessa situação. Porque isso aí é uma mentirinha. E desculpa lá, eu não acredito que seja um pecado mentir nessas situações que acabei de falar. Eu vou te dizer outro exemplo agora. Meu pastor, ele tinha uma senhora de idade na igreja dele e essa senhora, ela tinha um filho que estava muito perdido nas drogas, estava muito mal mesmo, horrível, e infelizmente ele morreu no pecado e ele morreu drogado, e esse meu pastor fez o funerário. E essa senhora perguntou pra ele: meu filhinho, ele tá no céu, né? E aí, o que você diria? Você sabe que ele não deu a vida dele pra Jesus. Você sabe que ele morreu no pecado, ele morreu drogado. Então, o que você diria? Eu vou te dizer o que o meu pastor falou. Ele falou que sim, claro, ele foi pro céu, claro. Então, ele se sentiu que ele tinha que falar que sim. Mas essa senhora estava com o coração partido, ela estava deprimida, ela estava com o coração quebrantado, ela estava muito mal. E receber mais um peso sabendo que o filho dela foi pro inferno é demais, gente. Então, nessas situações, eu acredito que é mais importante cuidar do bem-estar das pessoas, do estado mental, da saúde mental das pessoas, do que falar a verdade que vai ferir a pessoa terrivelmente e até pode estragar a vida de alguém. Claro, não estou dizendo que deveríamos mentir sobre quem vai para um céu, vai para o inferno. Temos que sempre falar a verdade. Jesus é o único caminho para o céu. Mas nessa situação, o moço já tinha morrido. Já era tarde demais. Então, eu acredito que nós temos que avaliar o que é o pecado. E agora vamos para a Bíblia. E eu achei uma mentirinha que as parteiras falaram para Faraó, o rei do Egito.
Vamos lá. Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Nós sabemos que isso aí foi uma mentirinha, porque está escrito o seguinte: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Ou seja, elas não obedeceram o que o rei tinha mandado. E elas inventaram a desculpa de que as hebreias eram muito fortes e deram à luz muito rapidamente. Talvez era verdade, mas eu duvido que as hebreias deram à luz antes que as parteiras chegassem. Então, Deus abençoou todo o povo por causa dessa mentirinha. Claro, isso aí é um caso muito extremo, mas nós estamos falando sobre o bem maior. Eu não estou dizendo que é certo mentir, jamais. Estou olhando para exemplos na Bíblia onde aconteceram mentiras. Vamos examinar o contexto e vamos ver se mentira é sempre pecado ou se existe uma área cinza. Agora vamos para o próximo exemplo, que fica no livro de Jeremias. Então, Zedequias disse a Jeremias: se alguém souber dessa conversa, tu morrerás. Se os líderes ouviram que eu conversei contigo e vierem dizer-te: conta-nos o que disseste ao rei e o que o rei te disse. Não escondas nada de nós, senão nós te mataremos. Dize: fui suplicar ao rei que não me mandasse de volta à casa de Jonatas para ali morrer. Quando os líderes vieram interrogar Jeremias, ele lhes disse tudo o que o rei tinha ordenado que dissesse. E eles não lhe perguntaram mais nada, pois ninguém tinha ouvido a conversa com o rei. Ou seja, Jeremias recebeu as ordens do rei para ele mentir. E ele mentiu para essas pessoas sobre a conversa que ele tinha tido com o rei. E nós sabemos que Jeremias é um homem de Deus. Então, vamos para o próximo exemplo. Eliseu respondeu: vá e diga-lhe, com certeza tu recuperarás. No entanto, o Senhor me revelou que de fato ele vai morrer. Desculpa, eu ri. Então Eliseu informou a Aziel que Ben-Hadad ia sobreviver, quando de fato ele sabia que ia morrer. Então, gente, e foi debaixo das ordens de Deus que ele mandou essa mensagem falsa, digamos assim. Agora vamos para o exemplo de Jesus. Quando os irmãos dele perguntou para ele se ele ia à festa das cabanas. E aí Jesus falou: para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. Então, Jesus deu a impressão que ele não estava indo na festa das cabanas. Mas ele não falou, tipo assim, explicitamente, não vou. Ele simplesmente falou: não chegou o tempo para mim ir. Mas, mais tarde, uns dias depois, ele foi para a festa das cabanas. Então, ele deu a impressão de que não estava indo, quando, de fato, uns dias depois, ele foi. Que me leva a questionar se omitir uma verdade significa mentir ou não. Por exemplo, na minha vida, eu sou divorciada e de vez em quando as pessoas me perguntam: por que você tá divorciada? E, tipo assim, é uma pergunta muito íntima e pessoal e às vezes eu não quero falar tudo porque não tem nada a ver com a pessoa. Então, eu vou omitir algumas verdades, porque eu não quero explicar para a pessoa por que eu fiz isso. Mas omitir a verdade, será que significa mentir? Eu quero que você comente aqui embaixo qual é a sua opinião. Não saia daqui, gente, sem você falar e deixar a sua opinião. Estou aqui dando minha opinião, olhando para a Bíblia, mas eu não estou dizendo que eu tenha as respostas certas, não. E também, gente, nós temos o famoso exemplo de Raabe e os espiões, quando ela mentiu
para esconder os espiões israelitas. E depois está escrito em Tiago aqui que ela foi justificada e também em Hebreus 11 aqui ela é um dos heróis da fé, ela foi justificada pela fé. Mas ela mentiu. E ela mentiu para salvar o povo de Deus. Ela escondeu a verdade, digamos assim, para que o povo de Deus sobrevivesse. Eu acredito que ela estava fazendo a obra de Deus quando ela escondeu esses espiões e falaram que não estavam ali. E tem muita gente que fala, mas Raabe nunca foi justificada pela mentira, ela foi justificada pela fé. Mas uma parte de demonstrar a fé dela foi esconder os espiões e depois mentir quando tinha gente procurando eles. Isso fazia parte da ação dela, fazia parte da obra dela. Eu vou te dar uma suposição. Imagina o seguinte, uma mulher, ela tem um marido descrente, muito controlador, muito possessivo e ciumento, que não deixa ela sair evangelizar. Digamos assim, que a igreja a convidou para sair evangelizar um sábado à tarde, digamos, e ela quer ir, ela sente que o Espírito Santo está chamando ela para ir e que ela precisa trabalhar e fazer essa obra para a honra e glória do Senhor, para a salvação das almas da cidade dela. Mas se ela contar para o marido dela o que ela está indo fazer, ele não vai deixar ela ir. Ele vai falar, não, você não vai. Você vai ficar em casa hoje comigo. Já pensou? Ou, digamos assim, que ela falasse o seguinte, sabe, eu vou para um café, tomar um cafezinho com minha amiga, depois vamos no shopping, tá bom? Tá bom, daí ele deixa ela ir, porque ele sabe por que ela tá saindo, ele sabe com quem ela tá saindo. E aí, ela omitiu a verdade, omitiu que ela ia sair para evangelizar, mas se ela tivesse falado a verdade, ele não teria deixado ir e ela teria desobedecido a Deus por causa dele. E aí, o que tá certo? É certo ela falar a verdade, então ela não faz a obra de Deus? Ou é certo ela contar uma mentirinha, falar que vai tomar um cafezinho quando ela sabe que é muito improvável que tome um cafezinho com aquela amiga? Comente embaixo, gente, porque esse assunto de contar uma mentirinha não é tão simples assim. Todo mundo tá dizendo mentira é pecado, e eu concordo. É pecado. O diabo é o pai da mentira. Ele sempre mentiu para a humanidade desde Adão e Eva até hoje. Ele continua pecando. Está escrito em Provérbios aqui quanto Deus odeia a mentira. Tem uma lista de 7 pecados aqui. E 2 desses pecados é a mentira. Deus odeia, também está escrito em Apocalipse aqui, quanto Deus odeia a mentira. Quem mente vai para o inferno. Mas eu estou dizendo que omitir a verdade também é mentira. Nós temos que falar todos os detalhes, todos os pormenores da nossa vida quando alguém nos pergunta. Aquela senhora tem que falar para o marido dela o que ela vai fazer? Ou será que tá certo ela inventar uma desculpa para que ela obedeça a Deus? Comente aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Então, gente, Deus tem um padrão de santidade muito, muito alto. Nós temos que ser santos, nós temos que sempre falar a verdade, nós sempre temos que abençoar com os nossos lábios, com a nossa língua, e nós precisamos exortar as pessoas, abençoar as pessoas e também corrigir e repreender suavemente quando é apropriado. E quando nós mentimos para enganar alguém para nossa própria vantagem, porque simplesmente somos desonestos, nós temos que fugir desse pecado muito longe, ir para muito longe. Nós temos que aprender a falar a verdade. Amém? Vamos orar. Pai santo, Pai misericordioso, Pai fiel, Pai, Tu és maravilhoso, Tu és lindo, Pai, a Tua palavra é incrível, Pai, até hoje, Pai, a Tua palavra me fez rir, Pai, com esse negócio de Eliseu. Pai, eu te agradeço, Pai, porque Tu és um Deus com um bom senso de humor. Pai, Tu és maravilhoso, Pai, e eu quero Te conhecer cada vez melhor, Pai. Às vezes as pessoas pensam que Tu és um Deus que simplesmente fala
nunca pode mentir. Mas se nós olharmos com lupa, olharmos bem de pertinho para os versículos bíblicos, nós vemos que não é assim tão simples assim. E que tu queres que nós amemos as pessoas acima de tudo. Que nós amemos, que nós abençoamos, que nós encorajamos quando for a coisa certa para fazer. E Pai, eu quero te conhecer melhor, eu quero conhecer mais sobre tua santidade, sobre quem tu és. Se nós podemos contar uma mentirinha pequenininha assim para poder te obedecer, para poder abençoar as pessoas e para evitar de dar a nossa opinião. Pai, eu peço, Pai, que tu possas esclarecer esse assunto, Pai, na nossa vida, na vida do irmão que está orando comigo, na minha vida também, Pai, para que possamos crescer na fé, para que nós também possamos ser heróis da fé como Rabi. Muito obrigada, Pai, pelo teu amor e pela tua bênção. Te peço, Santo Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um beijinho. Tchauzinho.